boa tarde para você que assiste o canal As Aventuras do Saruvinha. Tudo beleza com vocês? Estamos aqui descendo a Serrinha do Azeite mais uma vez, carregadinho de tijolo, descendo aqui a serra devagar porque as lonas de freio do caminhão estão meio longe e aí ele não está segurando muito bem, então botamos uma terceirinha reduzida aqui e estamos deixando o bichinho descer devagar, né? Devagar também chega. Ontem, essa semana aí, o Urso Velho lá do canal Blindado em Ação fez um vídeo, né, falando sobre a alta do diesel, sobre a gente tá pagando aí, né, aqui na minha cidade, em Cajati, tá em torno de 3,30, 3,40. Na estrada aqui nesse trecho que a gente anda, aqui no sentido Curitiba, tem alguns postos que ainda tá 3,9, né? E lá no início da pandemia, quando caiu o movimento nas estradas aí e tal, o consumo diminuiu, o diesel chegou a custar R$2,50. Eu cheguei a pagar no Juninho R$2,50. Quando a gente começou a se alegrar que começou a sobrar um pouquinho do frete, poucos dias depois já aumentou a demanda, consequentemente aumentou o consumo e aumentou o consumo, e aí nós estamos aí já pagando aí 3 e pouco, né, o litro do diesel. Aí os motas passando, provavelmente estão indo em busca de filar um mango, né? E aí o Urso Velho, gente, tava falando, né, sobre que em 2013 o barril do petróleo tava $100 e a gente pagava aí 2 e pouco, né, 2,50, 2,70 o litro do diesel. E agora que o barril do petróleo está $40, nós estamos pagando 3,25 e está subindo. 3,35, 3,40 está subindo. E aí eu pego vários comentários, várias discussões, né? O Léo Gambiarra falando sobre monopólio, falando que precisaríamos ter mais empresas no país. Precisaremos ter mais empresas no país. Mais refinaria de outras marcas, né, além da Petrobras, para que, devido à concorrência, a gente pudesse baixar os preços. E aí eu até fiz um comentário lá no canal do Léo Gambiarra, respondi lá no comentário do Léo Gambiarra, né? Porque essa questão de petróleo, pessoal, eu conheço um pouco, né? Eu trabalhei 10 anos na Petrobras, né? Pra quem assiste meus vídeos há mais tempo vai saber. Trabalhei 10 anos na Petrobras, 5 anos em refinaria e outros 5 anos trabalhando offshore, né? Trabalhando na exploração em plataforma. E todo mês a Petrobras, as unidades da Petrobras fazem eles chamam de missa, mas é uma reunião, né? É uma reunião onde o pessoal da contabilidade faz um balanço, né, sobre o que aquela unidade produziu, o que aquela unidade, por exemplo, quando trabalhava na refinaria, quantos barril de petróleo a gente processou, qual o custo que estava para a Petrobras
quantos dólares que custava para a Petrobras produzir um barril de petróleo, né? Porque a Petrobras vai, coloca as sondas, faz as pesquisas, descobre o petróleo, mas o petróleo não é dela, o petróleo pertence à União. Depois que ela descobriu, então tem lá um poço lá de petróleo, tem não sei quantos mil barris, milhões de barris. Então a União faz um leilão, né? Porque desde 1997, não sei se vocês sabem, o Fernando Henrique Cardoso criou uma lei quebrando o monopólio. Até então, a Petrobras era a única empresa do Brasil que podia explorar petróleo dentro do nosso território, dentro do território nacional. Em 1997 foi quebrado esse monopólio. Então hoje, qualquer empresa, qualquer pessoa que tenha dinheiro pode ir lá participar de um leilão, comprar um poço e explorar. Ou montar uma refinaria, comprar o petróleo de quem explora, seja ela Petrobras, seja Exxon, Mobil, seja Shell, seja quem for, comprar o petróleo bruto dessas empresas que exploram e processar, né? Refinar e vender os derivados do petróleo. Então, essa tese de que nós precisaríamos de outras empresas cai por terra. Por quê? Porque o mercado é aberto. Pode vir quem quiser no Brasil comprar um poço, ou montar uma refinaria, ou montar uma distribuidora e trabalhar no nicho de petróleo, né? Que é o que está acontecendo hoje. O que acontecia é que nos governos anteriores o preço do petróleo no Brasil não era indexado ao dólar, não era indexado ao preço internacional. Porque imagine você está aqui dentro do Brasil, você produz em reais e você vende em dólar. O povo brasileiro, sendo que a Petrobras é uma estatal, né? Não é uma coisa que não faz sentido. Só que com isso, mesmo o monopólio tendo sido quebrado, pelo fato de que os governos anteriores não praticavam o preço internacional, outras empresas não conseguiam se instalar no Brasil, né? Outras empresas não conseguiam se instalar no Brasil. Por quê? Porque sempre a Petrobras ia vender mais barato, porque ela produzia o petróleo dela aqui em reais, e o cara que viesse de fora ia ter que comprar o petróleo no preço internacional para ele poder refinar, e aí não era vantajoso, né? Quando foi derrubada a Dilma Rousseff, né? Quando foi derrubada a Dilma Rousseff e o Michel Temer assumiu a presidência da República, eles mudaram a política. Então o petróleo passou a ser o petróleo brasileiro, né? O combustível brasileiro passou a seguir os preços internacionais. Ou seja, está 100 dólares lá em fora, o dólar está 5 e pouco, nós vamos pagar 500 e poucos reais um barril de petróleo. E isso é repassado para quem? O povo brasileiro, porque a Petrobras, no caso, né, ela não produz em dólar, ela produz em reais, ela produz dentro do nosso Brasil. Apesar de que muitas empresas que prestam serviço para ela trabalham em dólar. Com isso, o que aconteceu? Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que se instalaram no nosso país dezenas de distribuidoras de petróleo. Ou seja, ninguém quis montar uma refinaria no Brasil, ninguém quis comprar um poço de petróleo, apesar de que hoje tem algumas empresas até que trabalham em consórcio com a Petrobras para explorar. Mas, ou seja, ninguém quis ter trabalho, né? O que acontece? O cara pode até estar explorando lá no pré-sal, tá
tá levando esse petróleo lá pro país dele, país de origem, e lá nesse país de origem ele tá refinando e aí vem vender gasolina para nós, vem vender óleo diesel para nós. E com isso, como o preço é praticado o preço internacional, nós estamos pagando esse absurdo. E só nós estamos pagando ainda mais caro porque devido à pandemia, o preço do barril do petróleo foi lá para baixo. Imagine hoje, né? Se nós estivéssemos pagando aí $100 o preço do barril do petróleo, quanto que estaria o litro do diesel e quanto que estaria o litro da gasolina, né? Então, fica assim, muita gente fala assim, porque a Petrobras é estatal. Gente, a Petrobras é a terceira maior petrolífera do mundo. A Petrobras tem um centro de pesquisa no Rio de Janeiro extraordinário. A Petrobras é uma das únicas empresas do mundo que tem know-how para explorar óleo em águas ultraprofundas, que é o caso do pré-sal. A Petrobras, eu me lembro muito bem no governo Lula, que eu trabalhava lá dentro, nós se tornamos autossuficientes, porque ela começou a produzir e refinar o suficiente para o consumo pro consumo nacional. Aí você fala assim, mas aí tem roubo de governo, não sei o que lá, tinha que privatizar. Não tinha que privatizar. Nós temos que mudar nossas leis para começar a punir esse bando de vagabundo que lesa o país. Porque nós vamos privatizar a Petrobras, o cara vai roubar outra coisa. Então o que precisa é criar mecanismos, né, e leis eficazes, ter um judiciário que realmente julgue com decência, não essa vergonha que é o nosso STF, não essa vergonha que é a nossa justiça brasileira, que o cara é condenado e não vai preso, que o cara tem recursos infinitos, que o cara quem tem dinheiro fica recorrendo a vida inteira até a pena dele prescrever e ele não vai pra cadeia. É isso que nós precisamos. Agora, se a Petrobras é nossa, se a Petrobras é uma estatal, né, apesar de que ela é uma economia mista, porque metade das ações dela é vendida, negociada na Bolsa de Valores, e o governo é dono da metade dela, 51%. Então, se ela apesar de ser uma economia mista, mas ainda é uma empresa que é controlada pelo governo, ela tem que servir o povo brasileiro, né? A Petrobras não pode simplesmente querer visar lucro. A Petrobras está aqui para que a gente consiga regular, né? Da mesma forma que nos bancos nós temos lá o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para quê? Para forçar os bancos privados a baixarem suas taxas de juros, né? Por que o governo tem um banco estatal? Porque se for deixar só na mão do capital, do privado, nós estaríamos pagando muito mais caro do que a gente já paga hoje, certo? Então, quando um Bradesco, um Itaú coloca lá um cheque especial a 10% e o banco estatal abaixa para 4%, te dá a oportunidade de migrar para o banco estatal. E quando os bancos privados percebem que estão perdendo seus clientes, eles também abaixam o preço das suas taxas de juros para que eles possam atrair novamente os clientes para eles. A Petrobras, sendo estatal, ela teria que servir da mesma forma, né? Ela teria que ter a prerrogativa de falar, não, quando eu for vender um barril de petróleo para o exterior, eu vou praticar o preço internacional. Agora, quando eu for vender gasolina, óleo diesel dentro do território nacional, eu não posso seguir o preço internacional. Por quê? Como que eu vou produzir, né? Hoje
hoje, o petróleo mais caro que tem para a Petrobras é o do pré-sal. Na minha época, que eu estava na Petrobras há 5 anos atrás, se não me engano, custava 19 dólares para a Petrobras processar um barril de petróleo explorado no pré-sal. Então imagina, o preço internacional do barril está 40, para ela custa 19, então ela está tendo mais do que 100% de lucro num barril de petróleo. Não podia estar vendendo a 30, não podia estar vendendo a 25 e ela tendo assim mesmo o lucro dela? Poderia. E outra, com isso nós estaríamos pagando os mesmos R$2 e pouco que nós pagávamos lá no ano 2013, conforme o Urso Velho falou. Então, pessoal, não é simplesmente encher de empresa no Brasil, é realmente a gente pegar e regular o preço, né? Eu acho que o mercado não pode ser 100% aberto, não. O mercado precisa sim ter uma regulação do governo, né? Para que a gente não pague R$25 num saco de arroz, para que a gente não esteja pagando o preço absurdo que estão pagando no petróleo, para que tudo, né? Materiais de construção, em meio a essa pandemia, virou essa loucura que virou. Então, fica aí o apelo, né? Para que o governo possa olhar, possa rever essa política, porque o preço está subindo, o frete não está acompanhando, né? Eu não ligava de pagar R$10 num litro de óleo diesel, desde que o frete, os valores dos fretes acompanhem, né? Se o frete compensar, se o frete pagar o meu custo do preço do diesel e me sobrar um dinheiro para me botar um arroz na mesa da minha família, pode pôr a R$20 o preço do diesel. Agora o problema é que o diesel vai subindo, o pedágio vai subindo. No meio da pandemia aqui na Regis Bittencourt teve reajuste de pedágio, né? O alimento sobe, tudo sobe, o preço do pneu sobe, da manutenção sobe e o frete fica estatizado. Por quê? A lei da oferta e da procura. Nós estamos com pouco frete. A tendência é cada vez mais o frete ir mais para baixo. O PIB caiu 19%, né? A prévia aí, no segundo semestre. Se o PIB caiu, nós regredimos aí 10 anos em crescimento. Regredimos 10 anos em crescimento. E nós temos um monte de caminhão parado aí. Então o cara vai jogar o frete lá embaixo. E como que você vai sobreviver? Como que o cara vai sobreviver? Vai ficar dando carona para frete, a carga dos outros, né? Então fica aí essa reflexão. Se você achou pertinente, aí deixa o seu comentário. Faça o seu comentário. Se você achou que eu falei besteira também, pode falar aí, não tem problema nenhum. Realmente é um assunto que eu entendo um pouco, né? Porque eu já estive dentro desse mundo do petróleo. E fica aí esse apelo, né? Para que o governo possa olhar com carinho, né? O Bolsonaro, quando foi questionado sobre o preço dos alimentos na semana passada, que ele estava aqui em Eldorado, ele falou: não podemos intervir no mercado. Lógico que tem que intervir. Se não intervir, daqui a pouco nós estamos pagando R$100, né? Então, beleza, pessoal? Um abraço a todos aí, um ótimo final de semana e tudo de bom.